noite. Tudo Deixa eu apresentar aqui para os nossos ouvintes o professor Franklin Lobato, né? Deixa eu só encontrar aqui o release. Professor Franklin Lobato Prado, especialista em Direito e Processo Penal, é mestre em Ciências Jurídicos Políticas, doutorando em Governança Global e Estado de Direito, promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Pará, votado nas promotorias da mulher e coordenador do Núcleo de Mulher, professor e, inclusive, professor aqui da SMAC nos cursos de pós-graduação da Escola Amado Celeste. Professor, senhor, seja bem-vindo para tratar sobre essas alterações na lei de violência doméstica e familiar, né? Sabe que são alterações necessárias para que a lei possa ser efetiva e eficaz, tá? Eu já passo a palavra para o senhor, para que o senhor possa iniciar a sua explanação. Professora Asma, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer à SMAC pelo convite, em nome do Ministério Público, em nome do Núcleo Mulher, em nome da Promotoria de Violência Doméstica. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos vocês sobre as alterações na Lei Maria da Penha. Como nós sabemos, a Lei Maria da Penha, ela vai fazer dia 7 de agosto 14 anos, né? Então, nesses 14 anos, a legislação de proteção à mulher, ela vem sendo, passando por algumas alterações. E eu queria, sem mais delongas, entrar nessas alterações, falando, em primeiro lugar, de uma alteração muito importante, que foi o descumprimento da medida protetiva. Antigamente, como vocês sabem, a mulher ela sofria violência doméstica e ela procurava uma delegacia de polícia e, além do processo criminal, era concedida uma medida protetiva em favor dela. O que é essa medida protetiva? São medidas que são tomadas em benefício da mulher para que ela não seja agredida, para que ela não seja lesionada, para que ela não sofra nenhuma violação do seu direito. Então, essa mulher, por exemplo, recebia uma medida em que o agressor tinha que ficar distante dela 100 metros. Que ela recebia uma medida em que o agressor tinha que pagar uma pensão alimentícia para que ela pudesse se sustentar e sustentar os filhos. Ela recebia uma medida para que o agressor não se aproximasse dos familiares. E nós tínhamos um problema sério, porque havia o descumprimento dessa medida protetiva, e esse descumprimento, alguns entendiam que era desobediência, crime de desobediência, que é de menor potencial ofensivo, portanto ia para o juizado de qualquer forma, e outros entendiam que nem crime de desobediência era tipificado. Daí veio a primeira alteração que eu quero falar para vocês, é a alteração para inserir o artigo 24A na Lei Maria da Penha, que diz, artigo 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, ou seja, na Lei Maria da Penha, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Então, hoje, o agressor que descumpre a Lei Maria da Penha, ele não só pode ser preso em flagrante delito pelo descumprimento dessa medida, juntamente com o crime conexo. Por exemplo, ele invadiu a residência dela, descumprindo a medida protetiva, então eu teria a invasão de domicílio e o descumprimento de medida protetiva. Ele invadiu o domicílio, agrediu a mulher, ameaçou e ainda descumpriu a medida protetiva. Eu teria, então, 4 crimes. O descumprimento, a invasão, a ameaça e a lesão corporal. Então, a mulher hoje, ela tem um mecanismo muito eficaz de se defender do agressor por esse dispositivo. Porque, inclusive, professora,
o juiz pode deferir um mandado de prisão contra aquele agressor que está descumprindo reiteradamente as medidas protetivas. E pode fixar, numa audiência de justificação, uma multa pelo descumprimento da medida, se não for decretada a prisão. Então, por esse motivo, a mulher ela está muito bem amparada no que tange a questão da medida protetiva, que agora o descumprimento da medida é crime. Uma outra questão que eu queria dizer é que essa medida protetiva ela independe se ela é deferida por um juiz criminal ou um juiz cível, né? O descumprimento da medida protetiva, quer seja o juiz da violência doméstica, quer seja um juiz cível, ela gera uma situação de flagrante delito em que a autoridade policial ela pode prender o infrator em flagrante e o juiz, então, é o único que poderá conceder a fiança devido à gravidade que a Lei Maria da Penha ela traz para punir com rigor o infrator. Só o juiz pode conceder a fiança. Então, essa fiança ela não pode ser deferida pela autoridade policial. A senhora me permite, uma outra questão que eu queria discutir é o artigo 12C da lei, que diz o seguinte: atenção, alunos, nossos alunos aí da SMAC que estão ligados aí na nossa live. Artigo 12C, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física da mulher em situação de violência doméstica, então a mulher está em situação de risco de morte, ou os seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com ela. Então, isso é uma medida muito importante, porque mesmo que o cidadão, não se discute aí a propriedade nem a posse, se ele vive com ela num determinado imóvel, e ele está colocando em risco a integridade física dela, ou a sua vida, o juiz pode decretar liminarmente esse afastamento do lar. E eu vejo muita gente boa, porque não é aqui, não temos que fazer essa diferenciação, porque, por incrível que pareça, a Lei Maria da Penha ela é bastante democrática. Ela pega tanto os cartão e amada da periferia, quanto os cartão e amada mesmo do alto clero, né, da alta sociedade. Então, eu tenho tanto gente da alta sociedade que é preso por conta disso, como também pessoas pobres, porque a Lei Maria da Penha, como eu disse, é bastante democrática. Uma outra questão, professora, eu queria abordar é um assunto muito interessante para a mulher que nos ouve. Porque a mulher, quando ela conseguir uma condenação do agressor por um crime de lesão corporal contra ela, atenção, minhas amigas que estão ouvindo aí, ameaça é crime, lesão corporal é crime, o empurrão, o beliscão, o tapa, que não deixa a lesão, é vias de fato. Nós temos a perturbação da tranquilidade, que é aquele cidadão que está o tempo todo ligando para a mulher não quer mais nada com ele, já disse, olha, não quero mais, mas ele liga para a mulher, ele vai atrás da mulher, ele procura a mulher, muito bem. E aí, ela conseguia a condenação na esfera criminal e tinha que entrar com uma ação nocível. Às vezes ele pegou, praticou lesão corporal, deixou ela com alguma lesão, com alguma marca, que ela tinha que corrigir com uma cirurgia plástica, porque normalmente os crimes praticados no âmbito de violência doméstica são crimes passionais, em que o homem não se conforma com a perda do que ele considera, infelizmente, a nossa cultura ainda, temos que trabalhar nisso, é que o homem acha que a mulher é o objeto, portanto, ele não se conforma com a perda daquele objeto e ele se vinga na mulher, lesionando a mulher, às vezes desfigurando o seu rosto e o seu corpo. E a mulher tinha, professora, que entrar com uma ação civil. Além do processo criminal,
ser revitimizada, entrar com uma ação civil. Então, a lei acabou com isso. No próprio processo criminal, você, mulher que foi vítima de violência doméstica, pode e deve pedir para o promotor de justiça que está fazendo a acusação, para o assistente de acusação, que seja arbitrado o dano moral, porque o STJ decidiu que o dano moral ele é presumido nos casos de violência doméstica. Na hora em que o agressor ameaça, lesiona, estupra, importuna ofensivamente o pudor daquela mulher, ele está implicitamente praticando uma ação que causa lesão. Então, essa alteração é muito importante, porque diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual, psicológica, dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Preste bem atenção. Todos os danos que são causados para a mulher, além do processo criminal, que ele pode ser preso, ele vai reparar todo o dano causado. Qual é esse dano? É o corte que ele deu no rosto dela, que ela vai ter que fazer uma cirurgia plástica. É o braço que ela quebrou, que vai ter que fazer uma cirurgia para colocar platina. É o nariz que ele, com um soco, rompeu o septo e ela tem que fazer uma correção. Então, não só ele é obrigado a ressarcir esses danos, como também ele vai ressarcir o Sistema Único de Saúde. Tudo que o Sistema Único de Saúde gastou com o tratamento daquela vítima, ele vai ser ressarcido, os custos relativos ao serviço de saúde prestados para o total tratamento das vítimas na situação de violência doméstica e também os recursos assim arrecadados ao fundo de saúde. Então, ele vai pagar a vítima, vai pagar despesas médicas que ela teve, esse dinheiro ainda vai para o fundo de saúde, tá? E esses dispositivos, no caso de perigo iminente, ainda disponibilizam o monitoramento das vítimas de violência doméstica. Como a senhora deve saber, nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, que é uma equipe de policiais militares que visita a casa das vítimas de violência doméstica e procura saber como é que elas estão. Então, esse monitoramento, nós estamos trabalhando para que os agressores da violência doméstica sofram esse monitoramento como forma de preservar a vida das vítimas. Então, esse ressarcimento, ele não poderá importar em qualquer natureza patrimonial para a mulher e seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. Quer dizer, eu não posso, na violência doméstica, se o crime for praticado com violência ou grave ameaça, eu não posso substituir a pena de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Eu não posso, porque ele reparou o dano à mulher, ser uma atenuante. Tá? E nós estamos, professora Asma, nós encaminhamos um projeto de lei à Câmara Estadual, que não tem competência, mas as deputadas da bancada feminina podem encaminhar para a Câmara Federal, já falamos inclusive com a deputada Elcione, no sentido de encaminhamos um projeto de lei que visa a eliminação daquelas excludentes dos crimes patrimoniais, que não permite, hoje o Código Penal não permite que o promotor de justiça processe o agressor pelo crime patrimonial contra a mulher, se eles estiverem em uma relação de namoro, de casamento, de união estável. É isso mesmo, minha amiga. Você que está ouvindo aí a nossa live, se você, minha amiga, sofreu um estelionato sentimental, se você sofreu uma apropriação indébita, hoje o Código Penal, ele não permite que eu processe o agressor. Nós tivemos um caso de uma moça que trabalhava numa mineradora, se envolveu com um rapaz, o rapaz se apropriou de recursos do banco que ela tinha, do carro, tirou financiamento no nome dessa moça, enfim, praticou vários crimes patrimoniais. E por conta dessa
situação dessa excludente, dessa escusa absolutória, nós não podemos processá-lo na questão patrimonial, só a questão mesmo dos crimes outros crimes que ele praticou contra ela. Então, nós estamos trabalhando, professora, queria de público aí, aproveitando a audiência da live, da faculdade, dizer que nós estamos com um encaminhamento desse projeto de lei para a Câmara Federal. Queremos contar com o apoio da deputada Elcione, com o apoio da ministra Damares, no sentido de mudar essa lei em benefício da mulher. Bom, vamos então falar agora de uma outra coisa muito importante, que foi a questão inclusive eu fiz uma denúncia ontem sobre isso. Muitas das vezes a mulher ela é agredida e ameaçada e o agressor está com a posse e o porte de arma de fogo. Então, verificando que o agressor possui o registro de porte ou posse de arma, mesmo que ele possua o registro, preste bem atenção, mesmo que ele tenha o registro, se ele praticou um crime de violência doméstica com a arma de fogo, na hipótese de existência dessa arma de fogo, e ele ter usado essa arma de fogo para ameaçar, para agredir, esta arma de fogo será apreendida. E nós tivemos um caso, como eu disse ontem, eu fiz uma denúncia, que por coincidência, o cidadão, ele estava de posse da arma de fogo, ele não só tinha o porte, como tinha a posse, e a polícia acertadamente fez a apreensão, aí tem que ser feito um auto de apreensão, nos autos de inquérito policial, que é a prova da materialidade da arma, e essa pessoa vai perder, provavelmente, se dependendo da situação que ficar aprovada nos autos, o direito ao porte, inclusive através de uma medida protetiva, enquanto perdurar esse processo. Então, foi uma alteração muito importante. A polícia notifica a justiça de que fez essa apreensão, e é importante você, minha amiga que está ouvindo aí a nossa live, que está se sentindo ameaçada, o cidadão é da polícia, o cidadão tem arma, você já sabe que você pode pedir a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Bom, deixa eu tomar aqui, professora, pelo menos uma águazinha para... Queria falar também de uma situação muito importante, que foi uma alteração que garante a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica e familiar em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio. Isso é uma coisa muito importante para a mulher, porque nós temos vários problemas quando a mulher sofre violência doméstica. O primeiro problema é a dependência amorosa que às vezes ela tem do agressor. O segundo problema, e o mais importante, é a dependência econômico-financeira. Ela depende economicamente do marido. Então, quando ela sai do imóvel, onde ela está com o agressor, e vai para a casa da mãe dela ou do parente dela em outro lugar, aquela criança que estava estudando perto da casa do agressor tem que mudar de escola. Então, a lei veio trazer aqui uma previsão de que a mulher vai ter condições de pleitear uma instituição de ensino próxima ao seu domicílio. Baseado nesta alteração, nós entramos com uma proposta para a Alepa, encaminhamos para a bancada feminina, para que a mulher também tenha direito de preferência a uma casa que é financiada por algum programa de governo do Estado, da Coab. Porque não faz sentido a vítima de violência doméstica sair das garras do agressor e não ter uma casa para morar. Então, muito justo que a vítima tenha. Eu já fiquei sabendo, através de informações, que a Alepa está agilizando, já tem um deputado que assinou essa proposta,
e vai, em breve, aprovar, que vai ser mais uma vitória para as mulheres paraenses, mostrando esse trabalho que vem sendo feito. E aí, professora, nós podemos falar em outras prioridades, o atendimento médico prioritário para a mulher, caso de violência doméstica, a instituição de educação básica para o filho. Nós temos que pensar em dar uma qualificação profissional para essa mulher. Tá? Estamos também com um projeto que vai estimular o empresário a pegar essa mulher vítima de violência doméstica, qualificar essa mulher vítima de violência doméstica, inseri-la no mercado de trabalho e conseguir uma redução do ICMS. Eu não sei se a senhora viu ontem, não sei se os nossos ouvintes viram, que ontem foi feita uma pesquisa no estado todo e se constatou que a maioria das pessoas é a favor da redução dos impostos para estimular a economia. Nós vamos ter, depois da pandemia, e já estamos tendo, problemas de desemprego. Então, o Estado tem que estar sintonizado com os interesses do cidadão, da cidadã, que vai precisar de emprego. Nada melhor do que uma política que incentive o empresário a contratar essas pessoas, com redução de carga tributária. Nada melhor do que uma proposta de lei encabeçada pela Natura, no sentido de que eu tenha um incentivo a cooperativas de crédito de mulheres, para que essa mulher extrativista, pensando também na mulher do campo, pensando na mulher rural, tenha um incentivo para extrair daquela terra, da natureza, produtos, e o empresário que a contratar tem um incentivo devido. Então, tudo isso está sendo pensado como uma política pública em favor da mulher. Bom, mas passando um pouco, professora, eu tenho aqui também outra alteração que estabelece como medidas protetivas de urgência a frequência do agressor a centro de educação, de reabilitação e acompanhamento psicossocial. Eu estava ainda há pouco numa reunião com os colegas do Ministério Público. Nós estávamos discutindo o uso da justiça restaurativa para ajudar as mulheres, ajudar os agressores e ajudar, de uma forma geral, toda a sociedade paraense. Como? É interessante destacar que a nossa sociedade hoje, professora, ela é uma sociedade muito conflituosa. Tudo o cidadão é estimulado a entrar na justiça para procurar os seus direitos, tudo eles querem judicializar. E nós estamos aí com mais de 100 mil processos. Só de violência doméstica aqui no estado do Pará, mais de 40 mil processos. Para a senhora ter uma ideia. Então, como é que eu vou resolver o problema da violência doméstica? Só colocando promotor para processar, juiz para julgar, defensor para defender, delegado para instaurar um inquérito e prender. Isso não resolve. Nós temos que pensar muito além. Nós temos que pensar que essa mulher, ela não quer se separar do marido, ela quer se separar do agressor. Ela é contra a violência, mas ela quer viver em paz com a sua família, com seu pai, com seu parceiro, com seus filhos. Se a gente pudesse tentar resgatar as famílias problemáticas que nós temos, infelizmente nós temos muitas famílias problemáticas. E isso passaria, nós confiamos, num trabalho de reeducação, de reabilitação e acompanhamento psicossocial do agressor, principalmente. Porque você dando esse trabalho de acompanhamento, está aprovada uma pesquisa que foi feita em São Paulo, uma colega nossa que não é minha parente, mas também é Prado, lá de São Paulo. Ela está fazendo um trabalho
em que se comprovou que os agressores que vão para um centro de educação, de reabilitação e recebem acompanhamento psicossocial, eles se recuperam. Então, eu vejo como uma das formas, e evidentemente que nós teríamos outras tantas, para combater a violência doméstica, tratando a mulher, porque a mulher que sofre violência, ela precisa ter um acompanhamento. A mulher que sofre violência, ela precisa de um atendimento psicossocial, a parte psicológica, tratá-la como uma psicóloga, depois tratá-la como assistente social, depois o Estado tem que vir e dar a ela tudo que ela necessita, no sentido de que ela tem que ter escola para os filhos dela, ela tem que ter atendimento médico, ela tem, se ela não tiver qualificação profissional e depender economicamente do agressor, eu preciso dar uma qualificação profissional para ela. Por quê? Porque justamente a nossa cartilha, se Deus quiser, a senhora será convidada para o lançamento, a gente está querendo planejar esse lançamento, comemoração aos 14 anos da Lei Maria da Penha, que vai ser no dia 7 de agosto, ela se baseia, professora, no empoderamento empreendedor. E o que é o empoderamento empreendedor? Não foi uma coisa que o promotor Franklin Lobato criou, não. O empoderamento empreendedor, ele é uma política de Estado, ele é uma política internacional da ONU. Em 2015, lideranças de vários países se reuniram em assembleia da ONU e estabeleceram um acordo de cooperação internacional para a erradicação da pobreza, proteção do planeta e implementação de práticas justas e sustentáveis. Desses 5 objetivos que foram encaminhados pela ONU, se defende o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Veja, professora, a senhora que é, segundo informações, a nossa melhor oficial de justiça, lá do tribunal, e também a melhor coordenadora também de faculdades aqui, né? É isso. Então, a senhora sabe perfeitamente que quando a gente fala em feminismo, meu amigo, você que está ouvindo aí a palavra feminismo, se eu disser assim, eu sou feminista, é que eu estou dizendo que eu quero para a mulher os mesmos direitos que tem o homem. A começar, principalmente, da questão econômica, que infelizmente ainda o homem ganha mais que a mulher. Numa mesma profissão, ele ganha mais que a mulher. Se é a questão do emprego, ele tem mais facilidade de conseguir um emprego do que a mulher. Muitos empresários, muitos empregadores não querem contratar a mulher, porque sabe que a mulher pode ter filhos e ele vai ter que pagar a licença maternidade, ela vai ter que se afastar. Quando, na verdade, professora, como nós sabemos, você, eu e todos nós que estamos ouvindo essa live, só estamos aqui porque viemos através de uma mulher a esse mundo. Então, é preciso defender a igualdade de gênero, é preciso defender o empoderamento feminino. O que é o empoderamento feminino? Que hoje não é simplesmente uma proposta do promotor Franklin Lobato, é uma proposta de Estado, né? Porque ela é uma lei estadual agora. Ela tem como meta específica eliminação de todas as formas de violência contra mulheres, sejam elas meninas, sejam elas crianças, adolescentes, idosas, negras, índias, estrangeiras, refugiadas, eu poderia dizer LGBTIs, né, trans, não interessa. Nós temos que proteger todo mundo. Não podemos discriminar. Todos têm direito à dignidade da pessoa humana. Então, quando eu falo de empoderamento, eu falo de quê? Eu falo do sonho
que tem este promotor de justiça de dar oportunidade para todas as mulheres da sociedade que quiserem e que tiverem necessidade. Porque tem muita mulher que está na linha de pobreza, é miserável. Está lá agora na periferia e não tem acesso à internet, não tem acesso a que o promotor Frank Lobato está falando. Mas alguém tem que chegar para ela e dizer, olha, senhora, seu caso tem solução. Nós vamos pegar o pessoal aí do Sebrae, a senhora vai ser qualificada pelo Sebrae, a senhora vai fazer um curso no Senai, a senhora vai fazer um curso na SMAC, a senhora vai fazer um curso na UFPA, na UNAMA, na Fibra, nas parceiras do projeto, que são hoje mais de 40, vai fazer um curso pela Emater e a senhora vai produzir a sua horta, a senhora vai ter o seu salão de beleza, a senhora vai produzir o seu artesanato, a senhora vai fazer o seu design de moda. Eu sei que agora tem muitas mulheres que estão me ouvindo aqui em Belém, em Benevides, em Marituba, que estão produzindo máscaras. Para você que está ouvindo a nossa live, essas máscaras, muitas delas, são doadas gratuitamente. Tem mulher agora que não tem o que comer, e não tem o que dar de comer para os seus filhos. Porque a ajuda que o governo deu, ela é pequena, são R$600. São R$600, né? E ela, às vezes, não pode, ela é diarista, ela não pode ir para casa da patroa, porque a patroa tem medo de ser contaminada, então ela está desempregada. Imagina a situação daquelas mães, daqueles pães, né? Que é o pai e mãe, a mulher pai e mãe daquela família. Então nós temos que pensar nesse pessoal. Que eu não estou, quando eu propus o projeto, eu não estou pensando na nossa classe A, B, que também responde processo lá na violência doméstica. Eu estou pensando na nossa classe mesmo C, D, E, que está aí na periferia, e precisa de um cuidado, porque, professora, na minha opinião, modéstia à parte, eu não concordo só com a doação de cesta básica. Me desculpe, só é bom, é importante, doar remédio, dar o atendimento, claro, mas eu preciso, além de dar o peixe, eu tenho que ensinar ela a pescar. Como é que eu vou ensinar essa mulher a pescar? Nós teríamos, se eu falasse aqui de forma idealista, e eu sou um idealista, eu diria que o Estado teria obrigação, quando essa mulher saísse do jugo do agressor, de bancá-la com uma pensão, né? Uma pensão, uma bolsa. Depois colocá-la para ela ser qualificada. A senhora vai receber essa bolsa aqui. Mas eu vou exigir da senhora que a senhora se qualifique. Para a senhora ter um emprego. Para a senhora poder, com esse emprego, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e se livrar dessa dependência econômica que a senhora tem do seu parceiro. O Estado vai te dar linha de crédito. Eu preciso pensar num banco popular, banco da mulher. Eu preciso pensar numa cooperativa das mulheres, um banco para as mulheres que fornecesse crédito subsidiado a juros baixíssimos para que a mulher, um microcrédito, com R$1.000, ela pudesse tocar o negócio dela. Pudesse, por exemplo, comprar o material para ela trabalhar como cabeleireira. Então, isso é o que o empoderamento empreendedor prega. E olhe, professor, eu quero dizer que a senhora sabia que 32% das mulheres em situação de violência não fazem denúncia por dependerem financeiramente do agressor? Muitas que estão aí ouvindo sabem que tem uma vizinha, tem uma amiga que apanha do marido
mas que não denuncia porque ela depende economicamente, tá? E um dos fatores de risco da mulher em tal situação é a conduta do agressor de impedi-la de trabalhar ou estudar. Normalmente o cidadão é machista, o cidadão não permite que ela estude. Estou mentindo, professora? Não permite Não, que ela infelizmente trabalhe, ainda existe. né? E com isso, uma grande parte das nossas vítimas de violência doméstica são analfabetas. São pessoas realmente que não tiveram acesso à escola, e aí passa por uma política pública que reduz essa questão da gravidez na adolescência, porque quando a menina tem o primeiro filho, né, logo cedo, ela normalmente, no primeiro ou no segundo filho, ela já abandona a escola, porque ela vai ter que cuidar da criança. Quando não, essa criança vai ter que ser criada pela avó. E depois aquele casal que iniciou ainda imaturo aquela relação, se separa. Então, nós aqui estamos defendendo a família, nós estamos defendendo a infância, nós estamos defendendo qualificação profissional, nós estamos defendendo incremento no mercado de trabalho, nós estamos defendendo, enfim, rendimentos iguais para as mulheres, oportunidades iguais para as mulheres, né? A diferença de rendimento, professor, para a senhora ter uma ideia, isso está na nossa segunda cartilha, que nós vamos lançar em agosto, as mulheres recebem 73,8% dos rendimentos dos homens. 73,8% é muito. Então é importante estimular a conquista da autonomia econômica dessas mulheres, desenvolvendo ações para sua inserção e permanência no mercado de trabalho. E como é que eu vou fazer isso? Aí está o X da questão. Eu tenho que pegar o Estado, dizer, Estado, você vai, nesse momento, vai bancar aquele empresário que pegar aquela mulher, qualificar aquela mulher, inserir no mercado de trabalho, ele tem que ter algum incentivo. Ele tem que ter um incentivo. Eu não sei se a senhora está recebendo aí as perguntas, algumas aqui eu estou vendo. Se a senhora quiser fazer algumas perguntas, eu também estou à disposição. Mas só para concluir o raciocínio, então o empoderamento é isso, é um conjunto de leis que vão ser aprovadas em benefício da mulher para dar para ela o empoderamento empreendedor, a preferência na vaga da escola, preferência na vaga da saúde, preferência na vaga da habitação, porque a mulher, ela merece ter a preferência. Porque, como eu lhe disse, nós todos viemos de uma mulher. Se a senhora quiser fazer as perguntas aí, estou à disposição. Professor, doutor, na maioria das perguntas o senhor já respondia com as suas colocações. No entanto, tem uma pergunta aqui da Andresa, ela diz, doutor Franklin, a nível municipal, como está a garantia do direito pelo aluguel social a essa mulher em situação de violência doméstica e familiar? Infelizmente, não sei quem foi que perguntou, mas foi uma boa pergunta. Andresa. Então, Andresa, nós temos que pensar que, por conta dessa questão da pandemia, o município e o Estado dizem para a gente o seguinte, olha, esse projeto aí que o senhor tem, do aluguel social, da casa própria para a mulher, do incentivo ao empresário que contratar a mulher, do microcrédito para a mulher, da estimular a cooperativa para a mulher. Quando se fala nisso, Andressa, e meus amigos que estão ouvindo aí a nossa live, quando nós falamos em uma contrapartida do Estado, o município diz, não, mas doutor Franklin, não faça isso, nós estamos aí com caixa deficitário, estamos em crise, não tem dinheiro, e às vezes, por conta desse não tem dinheiro, projetos como esse do aluguel social, que seria interessantíssimo estimular, não só o aluguel social. Você, minha amiga Andressa, não acha que, por exemplo, essa mulher
ela não deveria ser qualificada para construir a própria casa em mutirão com financiamento baixo custo, né? Ela não poderia? Poderia. Tem um projeto da UNAMA, professora, do professor Bruno, e com o pessoal da engenharia, da arquitetura, que ele qualificaria essas mulheres vítimas de violência doméstica, no sentido de que ensinaria para ela desde como bater a massa até como colocar o tijolo, fazer o alicerce da casa, e construiria uma casa. E eu sonho numa casa ecossustentável, que não só respeitaria os princípios ecológicos, como também traria alguma atividade dentro da própria casa para que ela pudesse exercer uma atividade produtiva, por exemplo, uma horta, uma casa com energia solar, uma casa que fizesse aproveitamento da chuva, etc. Então, são sonhos que nós estamos sonhando bastante alto, mas não custa nada, como disse John Lennon, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ou seja, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Vocês sonham comigo. E se a sociedade sonhar junto, nós todos podemos conseguir. Isso tudo em benefício da mulher. Inshallah. Professor Dr. Franklin, nós temos apenas 4 minutos para finalizar, porque é 1 hora, né? Sim. Eu concordo com o senhor nessa colocação de que a mulher ela precisa se profissionalizar para que ela tenha independência financeira. Isso é muito importante para que fique muito claro que a mulher que tem independência financeira, ela tem mais coragem, não só para denunciar, como para sair de um relacionamento abusivo. Então, de fato, essa qualificação profissional, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Agora, professor, como o nosso tempo é 1 hora e nós já estamos finalizando, eu gostaria de lhe convidar para a gente fazer uma outra live onde eu gostaria de expor algumas situações que eu visualizo no exercício das minhas atividades como oficial de justiça, onde nós damos cumprimento a essas medidas protetivas, somos nós que afastamos o marido agressor do lar, enfim, na qualidade, na função de oficial de justiça, dentro do núcleo de violência doméstica e familiar, a gente visualiza muitas situações que, a meu ver, acabam até contribuindo para que haja um aumento à violência doméstica e familiar. Não temos como discutir isso agora, mas eu gostaria muito de já deixar para o nosso público essa certeza de discutirmos o outro lado da moeda. Como o senhor disse, é preciso que haja um serviço de reeducação ao homem, ao agressor. Na verdade, eu penso que é necessário que haja uma política, não só de educação, mas de atenção a esse homem agressor. E eu falo isso porque pela vivência que eu tenho na função de oficial de justiça, onde inúmeras vezes a gente tira o marido agressor 7, 8, 9 horas da noite da casa e ele não tem para onde ir, realmente não tem familiares. No meu caso, eu sempre digo o seguinte, eu não vou lhe deixar na rua, eu lhe deixo na rodoviária, porque tem um teto, você vai estar abrigado da chuva. Então, assim, aquele que é mais luxuoso, não quero ir para a rodoviária, amigo, eu deixo você no aeroporto, porque lá não chove. Então, essas questões, professor, que nós precisamos discutir sim, a sociedade precisa sim levar em consideração também a situação do homem. Então, nós temos um homem agressor que foi parido por uma mulher, que foi criado por uma mulher. Então, nós temos que começar a verificar a possibilidade de tratar isso na raiz, no nascedouro. Então, eu queria lhe dizer que eu estou à disposição para a gente discutir um pouco mais. Eu acredito que o nosso público também vai se fazer presente. As colocações que o senhor colocou das alterações da lei
sem dúvida elas vêm para efetivar, né, dar uma eficácia, uma efetividade nesse combate à violência que precisa sim prosseguir, mas talvez a gente precise melhorar o viés. A professora Nilce, deputada Nilce, ela tem um projeto na Câmara, né,